Agora vamos para a Bíblia. Muito bem, ainda bem que todos vocês permaneceram aí atentos, né? Deixa-me aqui colocar na tela a Bíblia e vamos aqui ler. Gálatas 5. Então, olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui para a igreja de Gálatas, para as igrejas de Gálatas, que é como Gálatas eram muitas ilhas, muitos lugares ali, as igrejas eram nas casas, eram tipo núcleos, tipo, uns falam núcleos, outros falam célula, era nas casas, outros falam GC, né, grupo nas casas. Mas olha aqui que interessante, pessoal, versículo 1, quando ele diz para os Gálatas e para nós também, vê se você entende. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Então, nós temos que estar, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a colocar-vos debaixo de jugo da servidão. Vamos interpretar esse versículo 1? Quando ele está falando para a gente ficar na liberdade de Cristo, como Cristo ele diz, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa libertação é tanto libertação de espíritos imundos, como libertação de doença, como libertação de pensamentos malignos. E quando fala aqui de jugo, de servidão, é aquilo que você vivia, que você estava, a incredulidade, a escuridão das trevas. Não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Agora, isso eu estou falando para os dias de hoje. A gente teria agora que se voltar lá para os dias de Paulo, quando o apóstolo Paulo escreveu estas linhas, estas cartas aos Gálatas, que é antes da sua morte. Ele morre no ano 66. Paulo foi decapitado no ano 66. Então, isso significa dizer que antes do ano 66 do primeiro século, Paulo estava escrevendo essa carta. Agora, vamos voltar para aquele tempo? Olha o que ele está dizendo. Eis que eu, Paulo, vos digo, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Você está entendendo de que ele está falando naquele tempo sobre a circuncisão, que esse povo ainda tinha o costume da circuncisão. A circuncisão é uma cerimônia que é feita na criança quando ela nasce aos 8 dias. A criança que é macho é cortado o prepúcio do órgão masculino da criança ali, chama-se a circuncisão. Então, essa circuncisão foi um sinal de sangue, de aliança, de compromisso com o povo no Velho Testamento, na Velha Aliança. Agora, a partir de Cristo, esta circuncisão é Cristo. Só que tinha alguns Gálatas, algumas pessoas de lá, que ainda estavam praticando a circuncisão. Olha o que ele está dizendo. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Olha como está claro. Se vocês, então, vão continuar na lei da circuncisão, então Cristo não vai aproveitar nada de Cristo. Por que então Cristo? Olha o versículo 3. E de novo, protesto a todo homem. É um protesto. E de novo, protesto a todo homem que, se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Querendo dizer, o que ele está falando aqui? Olha, eu digo para vocês que se vocês forem a dar ouvidos a esses aí que ficam circuncidando, falando sobre isso e levando outras pessoas a circuncidar, se vocês partirem para essa viés
para essa bifurcação das crenças, e vocês escolherem circuncidar, então vocês terão que guardar a lei. Vocês estarão obrigados a guardar a lei. Tá vendo? Eu, de novo, protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar a lei. Então, já que você está circuncidando, então tem que guardar a lei. Não precisa Cristo. Só é você viver a lei, praticar a lei. Olha o versículo 4. Separados estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei, da graça tendes caído. Quer dizer, é uma pessoa que já está na graça. Isso é muito perigoso, gente. A gente tem que ter esse discernimento. É uma pessoa que está na graça e ela caiu da graça, ela saiu da graça. Porque a graça está no Evangelho. A graça está em Cristo. E esses Gálatas, o qual Paulo, pelo Espírito Santo, está escrevendo essa carta do capítulo 5, ele está mandando para pessoas que conheceram a graça. Pessoas que estão na graça. Se você ler o versículo de trás para frente, você diz, ó, da graça tendes caído, separados de Cristo, vós, os que justificais pela lei. Então está bem claro aqui. Olha o versículo 5, quando ele diz, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Qual é o espírito da fé? O espírito da fé é essa crença, essa fé. Nós temos a certeza, sabe? A certeza, a fé de que as promessas vão se cumprir. O que é fé? Fé é um firme fundamento de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Quer dizer, as coisas do futuro que estão para acontecer, que foi prometido pelo Senhor Jesus, quando ele disse que ele veio e outra vez ele voltaria para nos buscar, para que aonde nós estejamos, ele esteja, nós estejamos com ele, isso vai se cumprir, não pode perder essa esperança. Não adianta querer voltar a praticar a lei. Não adianta querer voltar a praticar o Pentateuco, a Talmud, praticar a Torá. Não, nós vamos viver agora como Moisés, como na época da lei. Não, não tem como você viver mais assim nos dias de hoje. Porque a lei e essa prática da circuncisão era para aquela época. Olha o versículo 6. Porque em Jesus Cristo, olha aqui como aqui mostra claramente, ó, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Gente, aqui esse versículo 6 mata a charada. Deixa eu até pintar ele aqui de azul. Deixa eu grifar ele para ficar para você, ó. Porque para Jesus tanto faz a circuncisão como a não circuncisão. Tanto faz a circuncisão como a incircuncisão. Para Jesus não tem valor nenhum. Para quem está na graça e vive pela fé. Para essas pessoas que estão na graça, vivendo pela fé, o que vai operar nelas é o amor de Deus. Ah, mas eu sou um judeu, faço parte da tribo tal e eu fui circuncidado aos meus 8 dias de nascido, fui circuncidado no prepúcio. Não tem problema nenhum se você foi circuncidado, se você agora está na graça e vivendo pela fé. Ah, e eu que sou um judeu e eu sou incircuncidado, não me circuncisaram, eu não tenho circuncisão na pele, na carne, eu não participei disso. Não tem problema nenhum para o Senhor. O que vale agora é você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, viver pela fé e deixar que o amor venha a ser operado em você. Certo? Então, ó, porque em Cristo, versículo 6, porque em Cristo Jesus, Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Então, o que tem valor? O que é que tem valor em nós? A fé que opera pelo amor. É isso que vale.
Não importa se você é católico, se você é evangélico, se você é budista, testemunha de Jeová, da Seichonoe, não importa teu passado, o que importa é do momento em que você se comprometeu com o Senhor Jesus e agora você vive pela fé que opera pelo amor. Olha o versículo 7, ele corrieis bem. Quando ele fala assim, corrieis bem, ele está dizendo, vocês estavam indo muito bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Paulo está dizendo, poxa, Gálatas, hoje ele está falando para mim, hoje ele está falando para você, mas ele está falando, poxa, Gálatas, vocês estão indo muito bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Quer dizer, essa persuasão aí que ele está falando no versículo 8, não sei se vocês conseguem ver na tela aí, de repente você está numa telinha pequena, a letra é pequena. Olha o versículo 8. Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Quer dizer, o que seria essa persuasão? Esse convencimento, essa coisa que estão te convencendo, botando na tua cabeça para circuncidar, botando na tua cabeça para poder você seguir assim, 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 deixar a graça, abandonar a fé e viver pela lei e não pela graça. Quer dizer, essa persuasão não vem daquele que vos chamou. E quem vos chamou? O próprio Deus. O próprio Deus vos chamou. Aí ele diz assim, ó, versículo 9, para terminar. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Você pega uma colherzinha, você pega 1 quilo de trigo e você pega uma meia colherzinha de chá não, de café, de adoçar o café. Você pega meia colherzinha, você pega esse fermento, joga ali, vai levedar, inchar e inflamar toda a massa. E é isso que tem acontecido. Você tem que ter cuidado com esse pouco de fermento que estão levando, que está levedando toda a massa, sabe? Toda a tua estrutura, toda a tua fé. Uma coisa que você ouve de uma pessoa e você não tem o conhecimento da Bíblia, e você acredita e você fica dando vida e ouvindo, por isso você tem que ter cuidado em que você está ouvindo, você tem que ter cuidado, você tem que conhecer a palavra de Deus para poder você não ficar confuso. Nesses últimos tempos, isso vai acontecer. Muita gente vai ficar confusa porque vai aparecer muito gnosticistas, muitas pessoas deturpando a Bíblia. Vai ficar confusão. Você não vê aí essa confusão que houve aí da Ivete Sangalo junto com aquela outra cantora lá no meio do carnaval, aquela coisa toda. Como você vê isso? Fica chato. Então, a gente tem que se colocar no nosso lugar, certo? Essa persuasão que vai estar no meio da internet, dos canais por aí afora. E esse pouco de fermento levedando toda a massa. Olha o versículo 10. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquela que vos inquieta, seja ela quem for, sofrerá condenação. Quer dizer, seja lá quem for que estiver confundindo o povo, seja lá quem for, pode acreditar nisso, que está trazendo confusão para a mente do povo, vai sofrer condenação. Ele diz: eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque, porque sou, pois, perseguido. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo o escândalo da cruz está aniquilado. Entendeu isso aqui? Ele está dizendo o seguinte: se eu passar a pregar a circuncisão, por que eu vou ser perseguido? E, ao mesmo tempo, o escândalo da cruz está aniquilado. Quer dizer, o que Jesus fez na cruz do Calvário por mim não vale de nada. Olha aqui, ó. Eu quereria que fossem cortados, eliminados, aqueles que vos andam inquietando. Quer dizer, aqueles que vos andam trazendo para vocês esse fermento, essa confusão. Eu gostaria de eliminar tudo isso, mas
tem que se cumprir a palavra. Aí ele termina dizendo: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre numa palavra, nesta: amarás a teu próximo como a ti mesmo. E assim encerra. Quer dizer, amigos, eu estava lendo aqui e eu pensei, eu digo, eu vou trazer a interpretação, o entendimento para essas pessoas que vão estar aqui na live comigo, para que elas possam entender sobre o que o apóstolo Paulo está trazendo no livro de Gálatas, que serve tanto para aquele tempo, naquela época, quando ele pregou, como para os dias de hoje, principalmente nos dias de hoje, no final dos tempos, que vai haver muita confusão, muito pregador, muita gente lendo a Bíblia aleatoriamente, sem saber o que está falando. Para você entender a palavra, você tem que entender os profetas, você tem que entender a lei, você tem que entender as festas, tem que estudar sobre as festas, as 7 festas solenes. Você tem que estudar lendo a Bíblia, vendo as histórias, os livros poéticos que tem na Bíblia Sagrada e se agarrar no Evangelho em Cristo Jesus. Se alguém estiver em Cristo Jesus, não vai ser confundido, não vai ficar em conflito. É só se agarrar em Cristo. Então, não queira se aprofundar, mergulhar junto com alguém, sabe, nas águas, nas profundidades de algum entendimento aí, que vem com uma manipulação bíblica, uma deturpação e uma exegese bíblica totalmente diferente, que não bate dentro do texto e do contexto. Todo cuidado, pessoal. Todo cuidado. Nós estamos nos organizando, eu sei que Deus está preparando tudo e vai chegar o momento em que nós vamos ter aqui dentro do canal esses cursos, esses ensinamentos de uma forma bíblica, mostrando assim na tela, né, do seu computador, do seu aparelho, mostrando, sabe, sobre tudo isso aí da Bíblia Sagrada, para que quando chegar o anticristo, na chegada do anticristo, ele não venha confundir a gente, tá? Então, todo cuidado nesses últimos tempos. Vigia, gente, vigia. Se apegue a Jesus, único e exclusivamente ao Senhor Jesus, tá bom? Então, eu vou encerrar por aqui. Deus abençoe todos vocês. Espero que vocês tenham aprendido aí, mastigado, engolido e alimentado sua fé com essa palavra aqui que ele está mostrando para a gente não dar ouvidos às pessoas que vêm trazer confusão. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Tchau.